Gostaria de dividir algo com os irmãos que está no livro de Provérbios, capítulo 23. Eu já pedi para que vocês possam se sentar. Pode ficar sentado então, tá bom? Nada melhor do que um dia depois do outro. Provérbios, capítulo 23. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor diz que no céu nós teremos uma mente transformada, né? Uma mente nova, fresquinha, né? Essas coisas de esquecimento é coisas daqui da terra. Provérbios capítulo 23. Nós vamos ler a princípio o capítulo 23, versículo 7. A princípio nós vamos ler o versículo todo, número 7, mas depois nós vamos ficar com a parte A do versículo, que foi algo que chamou a nossa atenção e eu gostaria de dividir com os irmãos. Provérbios 23, verso 7, está escrito assim: Porque como o homem imaginou na sua alma, assim é ele, ou assim ele fará, ou assim ele dirá. Come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Agora eu vou ficar simplesmente com a parte primeira, parte A do versículo, como nós chamamos. Está escrito assim: como imaginou, ou como imagina na sua alma, assim ele é, ou assim é o homem, ou assim é a pessoa. Feche os seus olhos aí no teu lugar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você puder, coloque a tua mão na altura do teu coração. Procura se desligar de tudo aquilo que pode, querido, interferir, tudo aquilo que pode atrapalhar a tua comunhão, a tua conexão com Deus Todo-Poderoso. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Aleluia, meu Deus e meu Pai. A minha oração, Deus, nessa noite, curta e breve, Deus, é que a tua palavra possa encontrar um lugar onde ela possa repousar. Esses corações, Deus, que já te louvaram, que já te adoraram, e agora, Deus, estão, Deus, preparados, Deus, para receber a boa e a poderosa semente, Deus, que é que vai fazer com que venha produzir frutos, Deus, para o louvor da tua glória, frutos, Deus, para a adoração do teu nome, frutos, Deus, para que muitas pessoas, Deus, venham, oh Pai Santo, querer se alimentar desses frutos, ó Pai, e com certeza serem abençoadas, serem transformadas também. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, querido. Pode abrir os seus olhos. À noite não dá para ficar mais de um minuto com os olhos fechados e sentado, né? Às vezes depois de um dia agitado, depois de um dia cansativo. Mas a nossa oração, irmãos, ela é sempre que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações, às nossas vidas. E nós denominamos o culto hoje de o culto da família, né? E, irmãos, mas quando nós falamos em família, nós falamos a respeito de pai, nós falamos a respeito de mãe, nós falamos a respeito de filhos, né? E essa noite eu gostaria de ressaltar algo, irmãos, que tem servido e que tem visto e tem sido tido como uma muralha para que muitas pessoas elas sejam alcançadas, ou para que muitas famílias não sejam alcançadas através disso que é colocado, através disso que é posto, uma muralha espiritual entre a pessoa, entre aquele que é canal muitas vezes de bênção para a família. Irmão, porque deixa eu falar uma coisa para você. Na família, irmãos, existe sempre alguém que busca mais ou alguém que busca menos. Nós nunca vamos encontrar alguém igual a nós. Nunca. Às vezes você vai falar assim: uma pessoa é diferente de mim. Sempre vai ser. A pessoa pode ser, ou às vezes mais que você ou menos, mas nós nunca vamos ser iguais. Você pode morar 500 anos debaixo do mesmo teto, convivendo com a mesma pessoa, as duas nunca serão iguais. E eu louvo a Deus por essas diferenças, porque nisso tudo nós podemos manifestar o amor que Deus colocou em nosso coração, amém, irmãos? Porque muitas coisas nós podemos reter, mas uma nós nunca podemos reter, que é o amor que o Senhor nos deu, para que nós venhamos a dar para as pessoas que estão do nosso lado. Então, irmãos, essa muralha espiritual que a pessoa ela muitas vezes enfrenta, que é uma barreira, sabe? Ela está mais próxima do que parece. Às vezes a gente saiu no louvor hoje, não deu muito certo, então a gente vai cantar outros dias e eles vão saltar muralhas, né? Mas às vezes a muralha, às vezes a barreira que ele está tão perto que ele imagina, a pessoa pensa assim:
da minha vida está tudo bem, não tem nenhum tipo de problema, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos problemas. Os problemas às vezes branqueiam os cabelos, deixa a gente assim umas noites sem dormir, às vezes, sabe? Mas eu louvo a Deus pela vida dos problemas. Sabe por quê, irmãos? Pela existência deles. Sabe por quê? Porque se não fossem os problemas, dificilmente você estaria aqui nessa noite. Se na tua vida estivesse maravilha, você com a tua conta obesa, obesidade mórbida na conta, sabe? Tudo muito bem, casa maravilha, tudo muito ótimo, maravilhoso, família 100% de saúde, irmãos, dá para contar no dedo as pessoas que viriam à igreja somente para dar ação de graças a Deus. Então louve a Deus pelos problemas, irmãos, porque assim como diz uma canção que nós sempre cantamos aqui, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor, o que acontece com Ele? Ele nos dá a chance de nós nos aproximarmos mais dEle, amém? Nós vamos rompendo em fé na presença do Senhor, graças a Deus por isso. Então, irmãos, a barreira muitas vezes, ela é instalada na nossa mente. Existe até um livro, se eu não me engano, de Joyce Meyer, que o tema é o campo de batalha da mente. Você já ouviu falar nesse livro? Né? É algo assim que ela trabalha assim, bem nessa área, né, da mente, daquilo que bloqueia, né, daquilo que é o local mesmo das batalhas. Então, irmãos, algo que nós vamos comentar nessa noite a respeito da imaginação, e algo que é surpreendente, algo que nos surpreende, irmãos, é a imaginação do homem. Ou seja, o ser humano, irmãos, ele tem uma mente tão fértil, ele tem assim uma habilidade tão grande de imaginar as coisas. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele nos diz, lá em Isaías capítulo de número 11, para nós não julgarmos segundo as aparências, ou segundo aquilo que nós ouvimos. Julgarmos sim, quando se fala de pessoas sim, mas julgarmos também os problemas que muitas vezes nos assolam. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes se ouve algumas coisas, a pessoa já começa a aumentar, sabe? A pessoa já começa a crescer. Ou não é assim, irmãos, ou é só na amizade que eu tenho do meu lado que é assim. Você já viu alguma pessoa, quando às vezes ouve um probleminha assim, quando ela chega e você está grandão, você já ouviu? Uma vez, irmãos, aconteceu lá na empresa, um acidente aconteceu na empresa lá, eu acabei quebrando esses 2 dedinhos aqui, ó, debaixo de uma prensa, amassou assim, os dedos achatou, né? E eu demorei 3 meses para voltar no trabalho. Quando eu voltei, o guarda da portaria perguntou assim para mim, você é diferente, eu tinha trocado de guarda, né, na portaria. Falou, mas você, eu falei assim, tá, eu estava de acidente, eu voltei, fiquei 3 meses afastado. Ele, tá, você é aquele moço que pegou o braço na prensa? Eu falei, moço, calma, é só o dedo, só fazia 3 meses, foi só o dedo. Mas aí falaram que o rapaz tinha pegado o braço aqui, perdeu o braço. Não, é só o dedo, já está aqui, ó, sarando já. Então, aquela fertilidade que ele tem na mente, aquele processo, sabe, de aumentar as coisas, é assim com você também? Você já tem visto muito isso? Então, irmãos, por isso que a palavra do Senhor diz em Provérbios 23:7, porque como imagina, sabe, em sua alma, como imagina na sua mente, no seu coração, assim a pessoa é. Sabe? Você já imaginou se o elefante ele soubesse na verdade quem ele é e a força que ele tinha? Você já imaginou, irmãos? A gente vê aqueles desenhos de elefante correndo de ratinho, o elefante sobe em cima das coisas e comendo ratinho. Você já imaginou? O elefante, o cavalo, irmão, se ele soubesse a força que ele tem, na verdade ele é domado por uma coisinha tão simples, mas ele é muito forte. Ele é muito forte. Os touros, os animais selvagens são muito fortes, mas eles são dominados assim por coisinhas tão pequenininhas, né? Por coisinhas às vezes tão insignificantes. Mas aquilo que se pensa, irmãos, e aquilo que se fala, muitas vezes é o que se faz. Aquilo que muitas vezes eu penso, aquilo que muitas vezes eu falo, é justamente aquilo que às vezes eu faço. Versículo de número 9, do capítulo 23 de Provérbios, diz assim: não perca tempo falando como um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. Porque na mente dele ele tem, sabe, se tratando assim de família, quantas pessoas você falou a respeito de vida conjugal, a respeito dos jovens até mesmo, aquelas palavras assim, sabe, diretamente para os jovens. E ele desprezou o seu conhecimento, desprezou aquilo que você tinha para passar para ele, sabe, irmãos? Porque uma pessoa que é uma pessoa honesta, uma pessoa tola, irmão, se alguém falar sobre os conselhos de Deus para ela,
ela simplesmente não muda, ela simplesmente vive os conselhos que ela tinha e os princípios que ela tinha para a sua própria vida. Então não vai fazer diferença nenhuma, simplesmente vai haver um desgaste da sua parte. Ou seja, a pessoa, quando ela ouve, agora quando a pessoa ela ouve os conselhos do inimigo, o que acontece? É rapidinho, irmãos, quando a gente fala assim, olha, nenhuma praga habitará na tua casa, nenhuma maldição estará debaixo do teu telhado. A pessoa, ela sai da igreja assim, puxa, que maravilha, nenhuma maldição vai estar debaixo do meu telhado, da minha casa, toda a minha família abençoada. Salmo de número 128, para mim, 127. Mas aí, a hora que ela liga a televisão no Fantástico, quando ela sai daqui, ela vê o pessoal, ela começa a ver as notícias lá do Oriente Médio, sabe? Aquele povinho matando todo mundo, cortando o pescoço, e exército crescendo. Ela fala, meu Deus, ela já manda por grade na porta, na janela, fala, o povo está lá, mas o povo está vindo para cá. Tanto porque eles têm uma das maiores mesquitas aqui, se eu não me engano, no Paraná. Uma das maiores mesquitas que tem os muçulmanos. Então aqui no Paraná, está pertinho de nós, né? Eu era de lá ainda. Então a pessoa já começa a imaginar aquilo que na mente, aquilo no coração. E a opressão, irmãos, guarda isso dentro de você. A opressão é uma das armas, irmãos, que o inimigo tem usado, e principalmente nos nossos dias, e tem dado certo. E uma arma, eu vou colocar uma palavra minha, uma arma bem covarde que ele tem usado, e tem levado muitas pessoas na conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo das nossas almas, aquele que destrói muitas famílias, muitos lares, muito homem, muita mulher, muitos filhos, muitos jovens, ele sabe, irmãos, que os dias dele estão contados, ele sabe que ele não pode resistir ao nome de Jesus. Então ele trabalha no psicológico das pessoas. Cada pessoa que desiste, cada pessoa que não segue em frente, é um terreno, é uma área que ele já ganhou na vida da pessoa. Sabe, irmãos? E a palavra opressão, isso tem entrado em muitos lares. Você sabe o que significa opressão? Um dos significados da palavra opressão significa dores, tristeza profunda da alma. Sabe? É como se fosse uma alma se sentisse perseguida e ela acaba se refugiando em algum lugar. Um dos sintomas são aquelas pessoas que às vezes elas procuram um lugar onde não tem ninguém, nada para se fazer, e fica pensando assim, às vezes, um monte de besteira. E aí entra naquilo que os inimigos, que os antigos diziam, né? Tempo atrás, os antigos diziam assim, que a oficina vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. Estava até esvaziando a oficina. A mente vazia é a oficina do diabo. Vocês já ouviram falar isso aí? Os antigos, né? Eles diziam isso aí. Ou seja, a pessoa ela procura um lugar assim vazio, ela começa a pensar em um monte de coisas. Minha família, os meus filhos, mas o que será que vai ser? Sabe, irmãos? Porque uma mente oprimida. Vocês se lembram quando nós comentamos a respeito do exército de Ezequias? Lembra? E Senaqueribe mandou lá o seu exército primeiro para batalhar, não, do psicológico deles. Porque sabia que eles também tinham tido muitas vitórias. Então nós vamos no psicológico para a gente poder tentar ali abafar tudo isso, porque o Deus de Israel é muito poderoso. Então a mente, irmãos, quando ela está oprimida, a mente não prospera. Olha o sintoma aí. Sabe aquela pessoa que ela tenta e não vai, tentou e não foi, ela não consegue, e ela fica tentando, irmãos, descobrir por que ela não consegue, por que ela não consegue prosperar naquilo que ela faz, mesmo o Senhor Deus nos abençoando. Embora, é claro, que existam pactos do homem com Deus, essa é uma das partes de alguns pactos que o homem tem com Deus, mas tirando isso, às vezes as pessoas falam assim, eu não prospero, eu não consigo, eu não vou, tudo que eu faço não dá certo, onde eu coloco a mão as coisas não acontecem. A mente oprimida, ela não prospera, ela leva o homem simplesmente cada vez mais para baixo, e todas as vezes que a pessoa ela tenta, irmãos, e ela não consegue, ela vai mais para baixo ainda. E hoje nos nossos dias, pela dureza do coração do homem, a moda dos dias hoje, uma das modas é casar. E parece aquela mulher que Jesus conversou lá no posto de Chacó, que tinha casado 5 vezes. E estava com mais outro lá que já não era marido também. Mas sempre quando as coisas não dão certo, querido, a pessoa que tem a mente oprimida, ela não consegue prosperar naquilo. Ela tem dificuldade de procurar uma solução para o seu problema. Ela imagina que aquilo que ela está passando, querido, é sempre maior do que o mundo inteiro, do que o Deus que criou o mundo, e Deus que criou os céus e a terra e fez todas as coisas. Uma mente oprimida, irmãos, ela não consegue avançar.
ela fica inibida. É como que fosse assim alguém tímido, alguém que ficasse assim paralisado, alguém que ficasse sem êxito, sem... Você se lembra quando Deus mandou Moisés ir lá resgatar o povo das mãos de Faraó? Lá no princípio Moisés disse assim: não, mas eu sou pesado de língua, algumas coisas, alguns complexos ali na vida de Moisés. Deus falou assim: Moisés, não tem problema não, eu vou mandar Arão com você vai lá e eu falo com você e Arão fala com o Faraó. Não tem problema não, essas coisas a gente resolve aqui mesmo. Ou seja, mas o que acontece, querido? Os problemas, querido, alguns problemas da nossa vida, eles não podem, querido, deixar de ser resolvidos. Um deles, o medo que assola o mundo inteiro. Deixa eu fazer a minha primeira pergunta para você: o que tem te assolado? Sabe, irmãos? O que tem assolado a tua casa, a tua vida conjugal, a tua vida sentimental e a tua vida espiritual, a tua vida ministerial? O que tem assolado, querido? O que tem batido na porta do teu coração, sabe? E tem tentado entrar, querido, mesmo sabendo do Deus que você serve. Sabe, irmãos? Uma alma oprimida, guarda isso no teu coração, ela não consegue gerar pensamentos, irmãos. Ela não consegue. Normalmente ela vive por aquilo que os outros falam. Ela começa a pensar exatamente igual e ela perde a identidade, ela não tem opinião própria. Porque ela está sendo sufocada, ela não dá frutos. Ela fica uma pessoa como que sem atitude, sabe? Palavras ali de opressão, sabe? A mente oprimida, irmãos, ela bota um freio e bota um limite em cada pessoa e não deixa a pessoa caminhando. Mas o Senhor todos os dias nos chama para a caminhada com Ele. Todos os dias, querido, o Senhor nos chama para seguir a Ele. Todos os dias o Senhor diz assim, querido, para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu darei descanso para as vossas almas. O Senhor, querido, é aquele que tira o homem de toda e qualquer opressão, quando essa pessoa busca na presença dEle, busca no altar dEle, quando essa pessoa clama a Ele, louva, adora e bendiz o nome dEle. Então, querido, a opressão, eu falei assim: puxa, mas o que será que é tudo isso? Eu procurei no meu amigo dicionário, eu gosto muito do dicionário. Quando eu estou em casa, é difícil estar assim sem fazer nada, mas quando eu estou em casa, às vezes eu fico procurando algumas palavras no dicionário. Eu sou meio assim. Quando eu trabalhava na rua, eu trabalhava de motoboy fazendo entrega, eu sentava na praça para entrega outra, eu ficava lendo o mapa da cidade. E ficava assim: tal rua em tal lugar, as principais, tal rua em tal lugar, dá acesso a tal. Porque quando eu via alguma entrega, eu já sabia mais ou menos onde que era. Não precisava ficar olhando. Então, às vezes, eu fico em casa, assim, procurando o dicionário, sabe? Eu boto assim, o fone para não ouvir ninguém falar. E fico ouvindo, e fico lendo ali no dicionário uma coisa, outra assim que eu vejo assim como interessante. E a opressão, deixa eu falar o significado para você: é um ato de oprimir, sufocar, seja uma pessoa, uma atitude ou uma comunidade. Opressão também pode ser o uso da violência, demonstrar autoridade, atos, tirania, e é um termo bastante associado a países, governos e sociedade. Opressão é a sensação de a pessoa estar sufocada. Ela parece que não está faltando alguma coisa na vida dela. Ai, não sei o que está faltando. Pode ser opressão na tua vida. O que você tem feito para lidar, querido, com tudo isso? Você se lembra daquele garotinho? Vou mostrar para você um exército oprimido. Você se lembra? Mas camarada aqui precisa ser mudado. Ele dá um susto na gente de vez em quando. Há 1 hora adiantado. Eu falei: meu Deus, extrapolei já. Então, você se lembra do exército de Israel, quando Golias ficou oprimindo eles durante 40 dias? Você se lembra disso? Durante várias semanas Golias ficou oprimido. Golias sabia que era o exército de Deus. Golias sabia exatamente. Sabia que o Senhor Deus havia dado muitas vitórias, e onde o Senhor estava, a arca representava Deus, estava ali, também o povo de Deus andava vitorioso. Mas o que Golias fez? Golias ali tinha os seus irmãos, é claro, sua família, mas o que Golias, ele próprio, o que ele fez? Ele descia todos os dias no vale, e ele batia no peito e ele dizia assim: que levantasse alguém do exército de Israel para lutar com ele. E se Golias vencesse, se ele vencesse, eles todos seriam, israelitas seriam escravos, né?
E se os israelitas vencessem, todo o exército inimigo, todos os exércitos, todos os amigos de Golias, todo o seu exército seria seu escravo. E todos os dias Golias ia lá. E o psicológico deles já estava abalado. Sabe por quê, irmãos? Porque eles ouviam aquelas afrontas todos os dias. Golias, um altão, um gigantão, grandalhão, e ele chegava lá e descia no vale, afrontava com aquela espada enorme, o escudeiro à frente, e ele afrontava todos os dias. O povo dizia: o que é um soldado descer lá para lutar com esse moço? Está de brincadeira. Muito grande, muito forte, é quase impossível alguém vencer esse homem. E olha que uma das propostas ainda era estar isento de impostos e casar com a filha do rei. Mesmo assim, deixa a filha do rei para lá. Tem outras aí, judias, outras hebreias por aí, deixa a filha do rei para lá. As pessoas, elas deixavam de lado, querido, até mesmo por causa da recompensa, elas deixavam de lado, por causa da opressão. Eles não conseguiam pensar, raciocinar, mas eles ficavam ali: Golias, Golias é grande demais, Golias é um guerreiro desde o seu nascimento, e ele foi preparado para isso, e ele é um filisteu, ele é forte, ele vai destruir a gente assim como um gafanhoto. Ele ficava pensando nisso, sabe aquelas pessoas que põem alguns problemas na sua mente, elas ficam remoendo isso, sabe, irmãos? Elas têm horas que até esquecem que são cristãs, que tem um Deus Todo-Poderoso, mas elas ficam assim: sabe, tem umas coisas para fazer, quem sabe tal coisa não dá certo, puxa, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui está tirando o meu sossego, eu não sei o que vai ser de mim, porque se eu continuar desse jeito, acho que eu vou ter um ataque, acho que eu vou morrer do coração. E elas começam a falar isso, tudo parece que é maior que ela. Elas esquecem que um dia ela entregou a vida para Jesus, e o nome dela foi escrito no livro da vida, e ela tem o livro das obras lá para ser acrescentado também aquilo que ela faz aqui na terra. Ela esqueceu, mas a palavra do Senhor, ela nos chama para mudança, irmãos. No Romanos capítulo 12, verso de número 2, está escrito assim: transformai-vos, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos aqui tiveram suas mentes renovadas em Cristo? Quantos tiveram? Então, irmãos, não é porque tantas famílias foram assoladas que a nossa precisa ser também, que a nossa vai ser também. Não é porque tantas famílias, irmão, tantos lares foram destruídos que o nosso será também. Não é porque, irmãos, o inimigo devastou, fez a ruína, destruiu, só sobrou fumaça em tantos lares. E você liga a televisão e o Datena estica as notícias lá, e como é que é o nome daquele outro Marcelo Rezende? O Marcelo Rezende, até esqueci como é que ele fala, mas ele faz um suspense, assim, um probleminha só, ele consegue falar o programa inteiro. Você fala: meu Deus, é assombroso. Assombroso é o poder do nosso Deus, que pode mudar toda e qualquer situação. Assombrosa é a voz do Senhor, querido, que assim como diz a palavra, a voz do Senhor é como um trovão. Amém, amado? Eu comentei com os irmãos esses dias que eu estava lá, com uma tempestade, mas tendo um dilúvio lá. Ainda bem que a gente sabe que Deus disse que não queria destruir a terra com água, mas vai ser um dilúvio lá. Estava entrando até aquele chuvisquinho lá dentro da fábrica, né? Mas daqui a pouco a gente tem que ir embora da arca em vez de ir no ônibus. E aí, aqueles trovão, tremer tudo lá dentro, treme tudo. Eu comentando com o irmãozinho, cheguei lá do lado da máquina dele, e falou assim: imagina como será a voz de Deus, né? Ele falou: por quê? A voz de Deus que é como um trovão, mas só trovete lá de cima, treme tudo aqui embaixo. Imagine Deus falando assim, Deus assim sentado naquele magnífico trono branco, sentado assim: você é fulano de tal. O sujeito já veio baixinho mesmo, aí não tem soberbo, não tem nada, aí todo mundo é humilde, né? Mas a voz de Deus é uma voz poderosa, querido. Mas voltando aqui, querido, para a palavra, Golias, querido, ele aterrorizava com a sua espada, ele aterrorizava os judeus, ele aterrorizava, ele colocava medo, ele fazia aquele suspense com aquilo que ele era. E olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, e nem era grande coisa assim, parece alguns que a gente vê fazendo propaganda aí nas rádios, né? Eu louvo a Deus pelas rádios, pelos programas que tem na rádio, mas tem uns assim que é meia hora ele fazendo propaganda, daqui a pouco ele entra falando. Você fala: puxa vida, mas só isso? Mas algo assim interessante, irmãos, mais de 40 dias lá fazendo propaganda de quem ele era. Vou destruir vocês. E Saul já tinha tirado o time de campo, Saul já tinha sumido. Saul, que deveria estar na frente do exército, falou: não, eu não vou. Mas se você é rei, não, mas eu não vou, só você é rei, mas eu não vou.
porque a presença de Deus já havia saído da vida de Saul. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: a pessoa que não tem a presença de Deus na sua vida, ela não tem coragem nem para lutar. A pessoa que não tem, querido, o Espírito Santo de Deus na sua vida, sabe, irmãos, a vida dela vai cada dia de mal a pior. Ela não tem coragem nem de levantar os olhos, irmãos, nem de encarar o problema face a face, olho no olho, sabe, irmãos? E depois de tantos ataques, depois de tantas afrontas, lá levanta um garotinho de Israel, filho de Jessé. Tinha lá seus muitos irmãos que porventura e por sinal estavam no exército, fazia parte do exército de Saul. Mas apareceu aquele garotinho lá, formoso sim, mas não tinha aparência de guerreiro. Ele chegou lá e olha que a mente diferente, querido, não a mente oprimida. Chegou lá para o o que está acontecendo? Está acontecendo que o Golias, olha lá, está afrontando o povo aqui faz uns 40 dias e ninguém tem coragem de lutar contra ele. Eu falei, não pode ser assim. Quem é esse incircunciso? Hoje nos nossos dias, quem é esse ímpio, pensa, que pode fazer ou que pode estar afrontando o exército de Deus vivo? Davi foi, pegou 5 pedras. Você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Hoje não é terça-feira, não é culto de estudo. Você sabe por que Davi pegou 5 pedras? Você sabe por quê? Davi não confiava na sua pontaria. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós precisamos, Jesus disse que nós precisamos ser simples como a serpente, sim, mas simples como a pomba, sim, mas prudente como a serpente. Simples como pomba, prudente como serpente. Se você olhar na história, na Bíblia mesmo, você vê alguns irmãos de Golias morrendo em batalhas. Golias tinha mais 4 irmãos. Mostra alguns deles morrendo em batalhas com o povo de Deus mesmo. Tinha mais 4 irmãos, ou seja, como quem diz assim: eu vou pegar uma para Golias, mas se os outros vierem, tem mais 4 aqui. Isso é prudência. Sabe aquela pessoa que fala assim, é só Golias, então eu vou pegar só uma. A pessoa só faz aquilo que tem que fazer e pronto. De maneira nenhuma. Precisamos olhar para o lado da prudência, meu irmãos. Então, irmãos, a estratégia do mal é essa. Sabe, irmãos, e muitas pessoas dizem nos nossos dias hoje, sabe, a família é uma caixinha de surpresas. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Família é uma caixinha, já traz, irmãos, algo negativo para dentro de casa. Se der certo, tudo bem, se não der, então, sabe, os sobrenomes hoje das crianças é indiferente se, antes era, há um tempo atrás, pelo menos, era honra, né, você colocar o sobrenome do seu filho em você, ou do seu filho, coisa assim parecida, mas hoje, irmãos, se o marido, se a esposa quiser continuar com o mesmo nome, normal, ou se os filhos quiserem ter o sobrenome desse ou daquele, ou qualquer sobrenome, não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? O pensamento é, se não der certo, ninguém fica enlaçado com ninguém. Já traz algo de mal, algo de errado, querido, para dentro de casa, para dentro da família. Sabe, irmãos, a pessoa fala assim, é uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa, sim, irmãos. Eu também acredito nisso. Para quem não tem Jesus, e para quem não crê na palavra de Deus, e para quem não adotou o Espírito Santo como guia, como seu Senhor, como aquele que dirige, como aquele que guia a sua vida, querido. Eu creio que é uma caixinha de surpresa, para aquele que não tem expectativa nenhuma, para aquele que não tem o Senhor como Senhor e Salvador nas suas vidas, e para aquele que não deixou Jesus entrar e Jesus reinar nos seus lares. Eu também creio nisso, amado. Sabe, irmãos? As pessoas falam assim, quando veem os filhos perdidos por aí, irmãos, criança é assim mesmo, filho é assim mesmo. A gente não sabe o que eles vão ser lá na frente. Eu conversava com essa semana, a gente não sabe o que vai ser lá na frente, sabe? Você pode saber sim. Planta a palavra de Deus no coração deles, na mente deles, traz eles para o Evangelho, irmão. Você vai ver o que vai ser daquilo ali. Você vai ver o que vai ser daquela criança. Ou você já viu alguém plantar banana e nascer outra coisa lá no lugar? Planta, querida, a palavra de Deus, insiste naquilo, amado. Insiste, rega com oração. Traz para a presença do Senhor, traz para a igreja. Não manda seus filhos vir para a igreja, vem você para a igreja, traz eles para a igreja. Ensina a louvar, ensina a adorar, ensina, irmãos, os princípios da palavra de Deus. Sabe? O mundo é assim mesmo, olha só, as drogas, os vícios e a prostituição e o homossexualismo, não, é tudo assim mesmo, sabe? É assim mesmo lá na casa do inferno, irmãos. Lá no mundo lá fora.
Na minha casa e na tua, irmão, nós precisamos aprender a rejeitar essas coisas. Se alguém disser para você, é assim mesmo, você fala, ó, do portão para fora. Aqui dentro as coisas elas são diferentes. Aqui dentro Jesus ele reina. Debaixo desse mesmo teto, Jesus mora na nossa vida sim, mas ele também mora nessa casa, porque ele foi convidado para isso. E ele disse assim certa vez para Zaqueu: hoje me convém pousar em sua casa, porque hoje entrou salvação nessa casa, e a salvação também entrou no nosso lar. Salvação para nós sim, da nossa alma, mas salvação do mundo lá fora, querido. De nós atrairmos, nós sairmos impregnados com esse monte de coisa que existe lá fora. E quando a pessoa não concorda com tudo isso, irmãos, ela está adotando algumas coisas para ela, que depois ela não consegue se livrar, porque ela já tomou para si. Ela diz, amém, ou ela concorda. Sabe, irmãos, ela fez exatamente aquilo que o inimigo queria que ela fizesse. Ela trouxe aquilo para ela, sabe, irmãos? Os nossos filhos precisam ser educados na presença do Senhor. Eles precisam saber quem são eles, quem somos nós, quem é Deus. Às vezes aqui, irmãos, a gente brinca, né, com as crianças. Então é que eles confundem as coisas um pouquinho. A gente carrega, a gente pega uma bola assim na rua, joga aquela coisa toda, a gente vai no parquinho, a gente carrega eles aqui, e sabe, mas tem hora que eles esquecem. A gente tem que falar assim para eles, espera um pouquinho, vamos sentar um pouquinho, vamos conversar. Eu sou pai, essa aqui é mãe, você é filho. Então você está por baixo, você obedece. Primeiro viemos nós, vocês vieram depois. De vez em quando as coisas saem meio que, sabe, irmãos? Foge um pouquinho, parece que já é outro que está mandando dentro de casa, sabe? Essas coisas assim desse tipo. A gente precisa colocar as coisas no lugar. Mas tem gente, na nossa modernidade, parece que isso é normal, né? Ai, que bonitinho, até manda em mim, aí eu vou lá. Deixa, vai fazer. Futuramente você vai ter possibilidade muito grande de ser empregado do seu filho e da sua filha. Amém, irmãos? Então, irmãos, não temer a aparência, irmãos. Uma das coisas que nós precisamos fazer, não deixar o medo, irmãos, dos outros nos contaminarem, assim como o medo dos soldados de Israel não contaminaram a Davi. Não contaminaram, eles têm os medos deles. A vida é deles com Deus e a vida é deles. A minha vida com Deus é essa. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Jesus vai me dar vitória contra esse circunciso. Você crê que Deus vai te dar vitória contra esse mundo? Você crê nisso? E a vitória que vence o mundo, irmãos, não é a minha habilidade, não é a tua. A vitória que vence o mundo não é a nossa capacidade, mas a vitória que vence o mundo, assim como diz carta de João capítulo 5, verso de número 4, é a fé que nós temos em Deus, e Deus pode nos dar vitória contra esse mundo tenebroso. A vitória vem do Senhor, amado, sabe? E muitos crentes estão perdendo, querido, as vitórias, aquilo que Deus tem para as suas vidas, em suas famílias, inclusive, porque muitas vezes tem dado ouvidos para aquilo que Satanás ele tem dito. Para a pessoa dar crédito para aquilo, a pessoa muitas vezes carrega aquilo, sabe? Às vezes a gente ouve sendo falado dentro de muitos lares cristãos, não adianta nem tentar. Às vezes a gente ouve dentro de muitos lares cristãos, você acha que você pode alcançar essas coisas? Você acha que pode sair algo bom? Assim como disse Natanael de Nazaré, você acha que pode vir algo bom? Às vezes alguém diz assim para você, você acha que pode vir algo bom da tua casa? Você acha que da tua casa pode vir um homem, a mulher de Deus, dos teus filhos? Você acha? Que às vezes o irmão fala assim, eu não sei, quem sabe nada, mano. Bota isso no teu coração, determina, declara em nome de Jesus. Eu não sei se vai ser diga isso, amado, não sei se vai ser um ministro de louvor, não sei se vai ser um músico, não sei se vai ser um evangelista, um missionário, um profeta, não sei, só sei que vai ser um homem, uma mulher de Deus, alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Traga isso para a sua vida, amado, sabe, irmãos? Traga isso para a tua vida. Manter a confiança no Senhor, não nos conselhos que muitas vezes tentam nos dar. Você já viu uma pessoa que não tem a Deus tentando, irmãos, aconselhar um cristão? Você já viu isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, com todo respeito, com todo carinho. O maior livro de conselho nós temos aqui nas nossas mãos. Esse é o maior livro de conselhos que alguém pode ter, irmãos. A Bíblia, a Palavra de Deus. Então, de conselho, irmãos, não é que nós já estamos cheios de conselhos, mas nós já temos o suficiente para vencer essa vida aqui, para sermos abençoados. Nós já temos o suficiente porque nós temos a Palavra de Deus conosco. Às vezes a pessoa fica, irmãos, pedindo conselhos para pessoas que nem servem a Deus, nem temem ao Senhor e nem conhecem a Palavra de Deus.
e confia em tantas coisas, sabe? Busca tantas coisas para ser feliz na vida. Estou procurando a felicidade. Claro que está procurando a felicidade. A felicidade não está por aí. A felicidade ela tem que estar dentro de nós. A felicidade se chama Jesus Cristo. Estou procurando um meio de mudar a minha casa, de transformar. É claro, o transformador é um agente que se chama Espírito Santo de Deus, presença de Deus na nossa casa. Esse é o agente transformador, irmãos. É o ser que muda a nossa vida, é a pessoa que muda, que transforma. Sabe, irmãos? Chega lá o jovenzinho Davi, com a cabecinha toda voltada para o Senhor é comigo. Depois da unção, já matei um, já derrubei, já destruí leão, então, quem é esse aí agora? Quem que é o próximo aí? Golias? Deixa eu buscar umas pedrinhas lá, a gente já resolve isso no nome do Senhor. E as afrontas continuam vindo. As afrontas continuam vindo. Sabe, irmãos? Você pensa que eu sou como um cão que vem com paus, com pedaços de paus. Você sabe, irmãos, para encerrar, você sabe qual a maior indignação de Golias? Não foi simplesmente porque viu aquele garotinho para lutar com ele. Para Golias era simples. Um homem formado ali, preparado para a guerra. A indignação de Golias é que nem armado Davi estava. Nem armas ele usava. Ele usava aquilo que era do cotidiano dele, a sua funda. Simplesmente isso. Hoje, nos nossos dias, quem sabe ele talvez o estilingue, né? Vamos chamar isso nos nossos dias. A funda era algo que se amarrava assim, espécie de uma tira de couro, sabe? Principalmente os hebreus, eles tinham muita habilidade. E que eram formados, os hebreus, eles eram também formados, eles tinham formação militar, né? Davi também era. Você pode ver quando ele entrou no exército de Saul, a unção de Deus estava assim sobre a vida dele, mas ele era perito também em guerra, ele era preparado para as batalhas. É claro, Deus confirmava tudo isso com a presença dele. Mas então a funda era algo assim, espécie de uma tira de couro, e dentro dessa tira de couro, no meio disso, se colocava uma pedra. É claro que mais difícil do que o nosso estilingue no dia de hoje. Hoje você mira, você só solta. Então a funda precisava de uma habilidade muito maior, porque ele girava. Então, se soltasse um pouco antes, um pouco depois, podia mudar a direção da pedra. Então ele veio girando e soltou. E o que derrubou Golias? O que derrubou Golias? O medo? O que derrubou Golias? A pedra? A mão de Deus derrubou aquele gigante. A mão de Deus derrubou ele. O que derruba, querido? O que pode derrubar aquilo que muitas vezes tem batido na porta da minha casa e da tua casa? O que pode derrubar, irmãos? O que pode derrubar a incompatibilidade dentro do lar? O que pode derrubar? Quando a dureza do coração ela existe, o que pode derrubar, irmãos? Nós somos falhos, irmãos. Deus não vai esperar pessoas perfeitas quando Deus olha para nós. Mas Deus vai esperar pessoas que busquem transformação todos os dias. Pessoas que queiram ser mudadas. Pessoas que queiram ser mudadas. Porque o homem chamado segundo o coração de Deus era um homem falho. Vemos isso por tantas vezes na Bíblia. Mas Deus procura pessoas que querem ser mudadas. Deus procura a mim, Deus procura você. Sabemos que muitas vezes ouvimos o batido na nossa porta, sabe? Ali quando a assolação ela chega, não sei o que tem chegado até você, para tentar contaminar o teu lar, para tentar contaminar a tua casa, para tentar se infiltrar no meio da comunhão que existe lá no teu lar. Não sei. Porque Satanás ele age, você sabe onde, irmãos? Principalmente, justamente nas nossas fraquezas. Para algumas pessoas, irmãos, a pessoa ia evangelizar, por exemplo, em um determinado lugar, vamos dizer assim, num bar, vamos supor, né? A pessoa não vai ter problema nenhum, não é o problema dela. A pessoa não é fraca naquilo, ela vai sem problema, entrega a oferta, fala da palavra e sai sem o menor problema. Para outros, melhor não. Quarta volta. Faz aquilo que você consegue ser mais bem. Para alguns, irmãos, ele pode entrar em um prostíbulo, entregar. Conhecemos testemunhos de pessoas que fecharam prostíbulos, evangelizando lá dentro e declararam o fechamento e fechou. Mas eles não tiveram problema nenhum em estar lá dentro, porque não é a fraqueza da pessoa. Ele está bem, a questão dele às vezes é outra, mas aquilo não é um problema dele, para ele é indiferente. Aí tem pessoa que se entrar fica, tem pessoa que se entrar não sai mais de lá não.
sai de braço fechado. Não melhor nem entrar. Melhor ficar do lado de fora. E às vezes, irmãos, tantas coisas são expostas nas mentes de muitas pessoas, de muitos chefes de família, de muitos jovens dos nossos dias, a respeito da fraqueza, sabe? Quando a pessoa, irmãos, ela começa a buscar de Deus, às vezes ela ouve uma voz dizendo assim: puxa, mas você não é aquele lá que estava, olha só, pensando errado, lá naquilo que não é teu e desejando para você. E agora você está com as mãozinhas levantadas, cantando no culto das crianças: erguei as mãos e dai glória a Deus. Você está cantando isso agora? Não, você não estava lá, tá? É você, né? Você está pensando o quê? Que Deus é o quê? Para ficar aí aceitando qualquer coisa. Pessoas às vezes ouvem isso, sabe, irmãos? Mas você não é aquele que aquele dia, o Satanás tem uma mente, ele consegue ressuscitar pecado que Deus já sepultou, já falou, não existe mais. Ele consegue ressuscitar. Ressuscita, coloca aqui diante da pessoa. Olha, está vendo? Olha isso aqui. Há tantos anos atrás, tantos dias, tantas horas, tantos minutos e segundos você fez isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Marca na porta, lá no umbral da tua casa, simbolicamente eu falando a respeito disso. Marca com o sangue do Cordeiro, porque a morte não vai entrar na tua casa, o mal não vai entrar no teu lar. Faz assim como os hebreus, marca lá, perde o sangue do Cordeiro, querido, porque onde há o sangue do Cordeiro, o mal, a maldição, ela não pode entrar, ela está proibida de entrar, querido. A maldição, querido, é proibida de entrar na minha casa, na tua casa, a não ser que nós deixemos, mas ela é proibida de entrar, porque na nossa casa, no nosso lar, querido, já existe alguém que reina, já existe, irmãos. Dois irmãos não podem reinar no mesmo lugar. Ou você já viu dia e noite ao mesmo tempo, a não ser quando não eclipse de vez em quando. Mas quando a noite chega, o dia ele vai embora para o espaço de tempo. A noite vai, o dia dele começa a aparecer de novo. É assim que funciona? Exatamente assim que funciona. Assim nas nossas vidas. Se a presença de Deus já está reinando, querido, verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdadeiro amor lança fora todo medo, verdadeiro amor que vem de Deus, assim não temer. Você conhece isso aí? Então, querido, lança fora, irmãos. Algumas coisas, irmãos, nós precisamos colocar do lado de fora, irmãos. Precisamos fazer um bota fora espiritual na nossa vida. Não vai colocar o senhor ou a senhora do lado de fora. Chega no outro dia, está o irmão do lado de fora, minha deixou entrar. O que você está fazendo aí, irmão? Ah, minha vez um bota fora lá em casa, eu estou aqui, irmãos. Bota fora, irmãos, aquilo que precisa ser, sabe, aquilo que precisa ser tirado da nossa casa, aquilo que precisa ser tirado do nosso lar, sabe, irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus, se coloca de pé, querido. Se coloca de pé, por favor. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu gostaria que você ficasse próximo dessa pessoa aqui, que faz parte da tua família. Gostaria que você ficasse do lado dela. Eu estou trabalhando aqui, não tem problema aqui. Vamos quebrar o protocolo, vamos quebrar essa regra. Se você tem essa liberdade, você pode ficar perto dessa pessoa. Chega perto dela em nome de Jesus. Chega perto dela. Existem tantos lares que são amaldiçoados, irmãos. Seja por internet, seja por computador, seja por iPhone, seja por televisão, seja por tantos meios. Todo mundo aí fora, existem tantos lares que são amaldiçoados, mas o Senhor nos levantou para abençoar os lares dessa geração. E se você quiser ter o teu lar abençoado, querido, nós vamos orar por você nessa noite. Fique perto, querido, dessa pessoa que está do teu lado, dessa pessoa que faz parte da tua família. Se você está sem ninguém, se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando também juntamente com você nessa hora. E agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Talvez haja um constrangimento em você em orar do lado dessa pessoa que te conhece tanto, e que talvez você possa pensar assim: ela vai te assustar com a minha oração. Fica orando em espírito, pelo menos nessa hora. Fica orando em espírito, querido. Nós vamos abençoar a tua vida. Se você quiser, você pode vir aqui à frente. Se você quiser também, você pode continuar no teu lugar, permanecer aí, mas feche os teus olhos nessa hora. Ele é o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Deus poderoso,
projeto, e Deus que tem como prioridade abençoar os lares, abençoar as nossas casas. Pai Santo, nós te exaltamos nessa noite. Nós declaramos, Deus, a tua grandeza, declaramos, Deus, o teu poder. Declaramos, Pai, que o Senhor não é o Deus do passado, mas o Senhor é também o Deus do presente e o Deus também do futuro. Declaramos que o Senhor não é Deus, um Deus que se limita a espaço de tempo, a local, mas o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares, se essa for a tua vontade. E nós invocamos, Deus, o teu nome aqui nessa noite. Nós declaramos, Pai, ó Senhor, venha, Senhor, em nosso meio, Deus. Ó Senhor, se sinta à vontade em nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, através da presença do teu Espírito Santo, ó Deus, venha habitar em nosso meio, venha habitar, Senhor, em nosso lar, em cada lar, Deus, que está representado, Pai, aqui nessa noite. Deus, nós declaramos, Pai, e nós profetizamos, Deus, a tua presença, nós profetizamos, Deus, a comunhão, até mesmo, Deus, onde hoje, Deus, existe guerra, Pai, nós declaramos a paz do Senhor, nós declaramos, Deus, a comunhão do Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Deus, toda obra contrária, toda obra maligna, toda obra feita para destruir lares, toda obra feita para destruir famílias. Nós rejeitamos em nome de Jesus e nós cancelamos todo o poder das trevas, todo espírito familiar, todo espírito que foi designado para destruir famílias, para colocar interesses errados no coração do homem, da mulher e dos filhos. Nós rejeitamos, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós cancelamos todo o poder de Satanás. Diabo, você não tem poder sobre essas vidas, porque essas vidas que estão aqui, elas já foram compradas com o sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então elas não estão à mercê, mas elas pertencem ao Senhor Jesus, porque os nomes delas estão escritos no livro da vida. Pai querido e Pai amado, toma, Deus, cada vida, toma, Senhor, cada família para Ti, Senhor. Toma, Deus, cada lar para Ti. Deus abençoa, Senhor, o marido, Deus. Deus abençoa, Senhor, os filhos, do maior ao menor. Deus abençoa, Senhor, a esposa, Senhor, que é, Senhor, a coluna do lar. Assim como está escrito, Deus, que a mulher sábia edifica a casa. Senhor, que as mulheres, Deus, da tua igreja, que as mulheres da tua casa venham receber mais e mais, Deus, porção de sabedoria para edificar os seus lares, Deus, para não provocar, Senhor, a ira, Senhor, dos maridos, a ira, Senhor, dos filhos até mesmo. Deus, que os homens, Deus, que o Senhor chamou para ser sacerdotes do lar, venham, Deus, a abençoar os seus lares, Deus, ao invés de, meu Deus, praguejar ou amaldiçoar. Pai, no nome de Jesus, que da boca dos teus filhos, Pai, venham sair palavras, Senhor, de edificação, palavras, Deus, de bênção, palavras, Senhor, de transformação, até mesmo em momentos difíceis, Pai, que as palavras, Deus, venham ser adocicadas, Deus, venham ser transformadas pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor seja um modelo, Deus, para cada um de nós. Não, Deus, nós não devemos adotar o mundo, Deus, como regra e como modelo, Deus, para as nossas famílias. Nós já temos um modelo, e o modelo se chama a palavra de Deus. Nós já temos os conselhos bons e os conselhos se chamam a palavra de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, em cada lar. Entra, Senhor, oh Deus, no coração, Senhor, de cada filho, de cada filha, Deus, que habita, Senhor, nesses lares, Pai, no nome de Jesus, e para que eles tenham, Deus, lares transformados, Pai, que aquilo que os seus filhos, Deus, imaginaram, Deus, voltados para Ti, Senhor, baseados na Tua palavra, seja exatamente o lar dos Teus filhos, Deus, lar onde eles possam dizer, não, eu vou ser um homem de Deus, minha esposa vai ser uma mulher de Deus, meus filhos vão ser homens, vão ser mulheres de Deus, pessoas que vão influenciar esse mundo fora. Que essa, Deus, seja a mente, que esse, Deus, seja o pensamento do coração, da alma dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. E nós queremos que isso não é algo grande demais, Deus, mas é simplesmente planos e simplesmente projeto do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continua com seus olhos fechados. Continua com seus olhos fechados, querido. Aleluia. Essa pessoa que está do teu lado. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, abençoando nossas famílias. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Alcança, Pai. Oh, Senhor.
irmãos, a pessoa ela fala assim, eu tá vivendo um tempo junto, mas o amor ele não existe, irmãos. Mas as pessoas acostumaram a viver juntas, a conviver. E o amor ele não existe. A convivência ela começa a acontecer, sabe como? Quando a pessoa ela chega perto de você, é como simplesmente um amigo. E você não sente mais nada. Você não sente aquele carinho, sabe? De que há 20 anos, quando a gente chegava assim, a gente começava a tremer, começava a sentir uns negócios diferentes, sabe? Um negócio desse tipo. Mas a pessoa se acostumou a viver juntos, e isso é um perigo muito grande. Nós precisamos amar, irmãos, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos. Agora eu gostaria que você voltasse, você que tem alguém, seu marido, sua esposa, você estivesse ali do lado dela. Não sei quanto tempo você faz que você não fala isso. Mas olha para essa pessoa e fala assim para ela. Olha para ela, senão você vai me enrolar. Olha para ela. Fala assim para ela. Fala, eu te amo. Irmãos, eu acho que eu não estou ouvindo direito. Vira para essa pessoa. Irmão, não me enrola não. Um pouquinho baixo para ouvir um pouquinho melhor. Vamos para essa pessoa e fala assim para essa pessoa, eu te amo. Dá um abraço nessa pessoa se você puder, com carinho, com respeito. Dá um abraço nessa pessoa. Amém, irmãos? Eu não sei o que acontece no teu lar, querido, mas eu gostaria que você levasse isso daqui para a tua casa. E a tua casa fosse um celeiro de bênçãos, querido. Que a tua casa fosse assim como diz Salmo de número 128. Teus filhos, tua esposa, e todos assentados à roda da tua mesa. E você dissesse lá na tua casa: obrigado, Senhor, pela minha família. Você agradecesse a Deus pela tua família, por essas pessoas que Deus colocou do teu lado, para não servir de tropeço para você, mas para servir de bênção para a tua vida. Amém, querido? E se esse é o único lugar que talvez você fale assim, esse é o único lugar que meu marido e que minha esposa diz que é ótimo, irmãos, que seja assim, traga ela todos os dias na igreja, porque todos os dias você vai ouvir essa coisa gostosa, por mais tempo que você não ouve. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, o Deus que tem abençoado as nossas áreas, Deus que tem abençoado as nossas famílias. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Entra, Deus, em cada lar. Entra, Senhor, em cada casa. Aleluia. Fica lá, Senhor. Aleluia. Faz milagres, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Pai. Seja bem-vindo, Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela tua vida. Você que veio louvar, você que veio adorar o nome do Senhor. Hoje nós temos uma cara nova aqui, uma aparência nova, né? Tem começo, para a mas não tem igreja. fim. Você já caiu umas 3 vezes, não sei quantas vezes você vai cair. Mas e até abril, irmãos, nós queremos essa parede removida. Essa parede lá na fundo remolcada, tudo estendido até lá no fundo, tá bom? E aí, o grupo de evangelismo vai trabalhar bastante, né? Nós vamos trabalhar mais ainda as mulheres, os jovens, os homens, né? Trabalhar bastante. Amém, querido? Para a gente poder ter algo assim bem interessante, para que a gente possa levar a palavra de Deus para todas as pessoas que ainda não conhecem e ainda acham que a nossa vida é uma casa. Ah, o que acontecer tá bom. O que acontecer tá bom, não. Coisas de Deus vão acontecer na nossa casa, na nossa família, né, irmãos? Assim nós profetizamos, assim nós declaramos e cremos. Agradeço mais uma vez a Deus pela vida da Daniela, amém? Pela vida da Laís. E pela vida do nosso irmão José. Muito nome, né, José? Muito nome. Deus abençoe, né? A vida do irmão José, que o Senhor possa acrescentar mais e mais na vida de vocês. Que essa seja a primeira de muitas outras vezes que vocês possam estar conosco. Amém, querido? Agora, feche os seus olhos um pouquinho, vamos estar orando para encerrar. Feche os seus olhos aí, querido. Pai querido, Pai amado, eu te louvo, Deus. Te glorifico, te agradeço por cada vida, Deus, que o Senhor trouxe até este lugar, por cada família. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos na Tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós podermos adorarmos a Ti. Obrigado, Deus, pela vida de cada músico, pela vida de cada cantor da Tua obra, pela vida de cada líder de grupo, Deus, pela vida dos diáconos, pela vida de cada irmão adorador que o Senhor trouxe aqui essa noite, Deus, para vencer o Teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. E queremos declarar, Deus, se o Senhor Jesus não voltar, Deus, essa noite, durante o dia de amanhã à noite, nós queremos estar aqui para cultuar o Teu nome, para buscar a Tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.
Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem. Eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade. Mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127 mil vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.
é chegada a hora do juízo final, onde pobres, ricos, grandes e pequenos, um por um, segundo suas obras, virão para serem julgados. Os salvos irão para a vida eterna, porém os condenados para o terror eterno. Que os livros sejam abertos, e também o livro da vida. Leonardo? Você frequentou bailes, praticou a mentira, era invejoso, só se preocupava com você. Trouxe muitas angústias para seus pais. A única coisa importante para você era andar na moda, curtir o momento e namorar. Dava mais valor aos seus amigos do que sua própria família. Viveu nos vícios, na prostituição. Mas o que tem mal nisso? Eu só queria curtir a vida. Vendo que estava indo para o inferno, eu mandei meus servos lhe mostrar o caminho da salvação. Porém, você nunca os ouviu. Pelo contrário, debochava e dizia: nem morto vou para a igreja. E para se aparecer diante dos amigos e das garotas, gritava: aí vai o crente, aleluia, irmão, vai dar dinheiro pro pastor. Você se achava esperto, teve sua oportunidade, mas a desperdiçou. Agora é tarde. Mas como assim é tarde? Está sendo condenado a passar a eternidade nas profundezas do inferno, lugar de tormento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Lá não há uma gota de água e nenhum segundo de descanso, só terror. O seu nome não está no livro da vida. Levem-no. Não! Onde estão me levando? Largue-me, não! Por favor, inferno, não! Não, por favor, não quero ir! Não! Por favor, não! Não! O inferno, não! Por favor, eu Agora você é meu. Gilberto. Você era idólatra. Se dobrou diante de uma imagem feita pelas mãos dos homens, sem vida, que tem boca e não fala, olhos e não vê, e nenhum som sai de sua garganta. Passou a vida acendendo velas e fazendo promessas,
se consultou com os espíritos enganadores. Acreditava em horóscopos, gastava todo o seu dinheiro fazendo despachos nas encruzilhadas. Serviu aos demônios e não a mim. E por isso, irá para o mesmo lugar onde eles estão. E você nem imagina o tormento que lhe espera. Ouça. Mas eu fui religioso. E as velas que acendi não me serviu de nada. Fiz promessas. Eu não quero ir queimar no inferno. Me dá uma chance. Ao menos me mande pro purgatório. Não existe purgatório. A única maneira de entrar na vida eterna é aceitar meu filho Jesus como Salvador. E isto você não fez. Foram inúmeras as vezes que enviei o meu servo para lhe ensinar o reino de Deus. Mas você nunca deu ouvido. Como vê, desperdiçou a chance da sua salvação. E agora será lançado dentro do lago de fogo e será queimado eternamente. Seu nome não está escrito no livro da vida. Levem-no. Não! Não, me soltem! Não, eu não quero ir pro inferno! No fogo, não! 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 Socorro! Não! Gilberto, a tua alma me pertence. Venha! When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls good Ana? For a moment I stray, then it holds me completely. Close to home I cannot say. Close to home, feeling so far away. Filha, você me serviu e foi fiel de todo o seu coração. Abandonou o pecado e entrou pela porta estreita, se mantendo pura diante dos meus olhos. Mesmo quando era tentada, se afastou da prostituição e dos prazeres deste mundo. E foi cheia do meu Santo Espírito diante das mais difíceis situações. Suas orações chegaram até mim e também as suas ofertas. Nunca te abandonei. Irás para o paraíso, um lugar de paz, onde não haverá dor e nem lágrimas, onde todos os dias serão dias de festas. Você será minha filha e eu serei o seu Deus. Irá para o descanso eterno, onde nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que está preparado para você. Filha, o teu nome está escrito no livro da vida. Receba as vestes celestiais. Entra no gozo
do teu Senhor. Paulo, vós sois nação eleita, povo escolhido, para proclamar meu evangelho. renunciaste a tudo por minha causa. Deixou de lado teus sonhos e projetos pessoais, escolhendo ser um pregador do Evangelho. Gastou a sua vida em favor dos sofridos. Ouvias, meu filho amado, tuas orações e vi os teus jejuns. E através de você, muitas almas foram salvas para o meu reino. Irás para o paraíso, um lugar maravilhoso, onde não existe tristeza e nem dor, e a minha glória iluminará a cidade. Receba as vestes celestiais. Agora receba o galardão. Cada pedra desta coroa é uma alma que você trouxe para o meu reino. Entra para o gozo do teu Senhor. Sheila? Sheila? Sheila! Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Chegou a hora do juízo final. Eu não tô preparada, meu Deus! Me ajuda! Tem misericórdia da minha vida! Não! Esse dia não! Você teve a oportunidade de ser salva no começo da sua fé. O seu nome foi escrito no livro da vida, e os meus anjos a aguardavam de todo o mal. Mas com o passar do tempo, você deixou o primeiro amor e voltou a praticar os mesmos pecados que tinha abandonado. Assim, o teu nome foi apagado do livro da vida. Tem misericórdia de mim, Senhor! Tem misericórdia, por favor, me salva! Não quero ir pro inferno, meu Deus! Então, preocupado com você, enviei meus servos para te levar de volta ao caminho da vida.
Mas você dizia que estava bem e não precisava mudar. E com isto, foi se afastando de mim. Mesmo estando dentro da igreja, não ouvia mais a minha voz. Suas orações se tornaram frias. Deixou de evangelizar. Antes você era um instrumento em minhas mãos, mas depois passou a ser usada pelo diabo, levando a fofoca e a contenda dentro da igreja, falando mal dos meus servos e olhando tudo com maus olhos. Deixou de buscar o meu reino em primeiro lugar e passou a se prostituir com seus namorados, pois dizia consigo mesma: ninguém sabe, e Deus é amor e me perdoará, e afinal de contas sou jovem e hoje em dia todos fazem isto. Através de você, muitos jovens estão indo para o inferno e teriam sido grandes homens de Deus se você não os tivesse contaminado. Havia momentos que você até queria se arrepender, mas quando via o pecado, não resistia e caía na tentação. Aí aconteceu o que você não esperava. Morreu naquele acidente e não teve tempo de se arrepender. Agora é tarde. Está sendo julgada a passar a eternidade no lago de fogo. Tudo o que eu podia fazer por você, eu fiz. Encare o julgamento. Amarrem-na. Levem. Agora, Sheila, você é minha. E assim foram julgados todos, um por um, segundo as suas obras. Filhos, ouçam a voz do seu pai, que tanto se preocupa com vocês. Não quero condená-los ao fogo eterno. Por isso, arrependam-se dos seus pecados e deixem-me entrar nos seus corações, pois sou o seu Deus. A vida é tão pequena, não a desperdicem nos prazeres. Sejam inteligentes e se voltem para mim. Verão que sou melhor que tudo que vocês provaram. Sou o seu Deus, aquele que os formou e os guardou desde o nascimento. Se quiserem agora, posso salvá-los e escrever-lhes os nomes no livro da vida para que tenham direito à vida eterna.